Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao 32º episódio do projeto Psicanálise Paralela. Eu sou Flávio Mendes, psicólogo psicanalista, e eu tenho desenvolvido aí um percurso para pensar algumas questões do campo psicanalítico, para refletir sobre esse campo que, para mim, ele é meio enigmático e às vezes acaba sendo enigmático, ou seja, acaba fazendo com que seus enigmas tornem dificuldades e se transformem em inimigos das outras pessoas. Acho que o meu maior intuito com o projeto, com o canal, é tentar destrinchar um pouco algumas questões. E a gente vem nesse projeto que já agora chegando no 32º episódio, até o episódio 25, eu vinha falando sobre um conjunto de materiais e a partir do 25, ou seja, do 26 em diante, eu tenho tomado o caso Dora como um elemento importante para a gente caminhar, como se a partir de Dora eu buscasse a psicanálise. E aí, o material que eu encontrei dessa vez é um livro escrito pela Sueli Sizupak, não sei dizer qual é o sobrenome dela, que infelizmente eu não encontrei informações sobre ela, mas no material que eu tenho, que é esse livro, O Xadrez Psicanalítico, Início e Fim de Análise em Freud e em Lacan, a gente tem algumas menções, mas aqui só para situar, eu sei que a Sueli fez esse livro, que me parece que é brasileira, porque ele é baseado na sua tese de mestrado em Psicologia Clínica na PUC do Rio, sobre teoria da técnica psicanalítica, defendida em março de 91. Nesse mesmo ano, 1991, ela publicou esse livro que é o material da dissertação dela. Isso me interessa muito, é legal saber disso. É o livro de alguém aqui do Brasil e a gente pode refletir sobre algumas coisas. E esse termo, teoria da técnica psicanalítica, é muito caro para mim, muito custoso. Eu tenho falado em alguns momentos para dizer que a técnica ela tem também uma teoria que é em base. A gente não pode pensar a técnica simplesmente no sentido do vai lá e faz alguma coisa. É claro, no próprio material ela diz, a teoria da técnica não é a prática é o que você realiza no aqui e agora do momento com o paciente, mas essa prática ela é situada em função de uma teoria da técnica. E da mesma forma que a gente tem uma teoria psicanalítica do sujeito, da neurose, do complexo, que eu vim falando em vários momentos, né? Eu vim falando da teoria da neurose, da teoria do sujeito no Lacan, da neurose no Freud, do complexo de Édipo, etc. A gente também tem uma teoria da técnica, para pensar os elementos da técnica. Isso aqui é bem interessante poder ver o que ela traz. E o título, O Xadrez Psicanalítico, aqui no fundo do livro, né, aponta para uma reflexão sobre a questão do novo jogo de xadrez que o próprio Freud utiliza para pensar o campo psicanalítico. Em 1913 ele diz assim, descobrirá quem vai fazer aprender o novo jogo do xadrez e depois consequentemente a psicanálise, que somente as aberturas e os finais de jogos admitem uma apresentação sistemática e que a infinita variedade de jogadas que se desenvolvem após a abertura desafia qualquer descrição deste tipo. E aí, nesse sentido, ela traz isso para pensar o campo da técnica psicanalítica, dizendo que ela pode ser pensada como um jogo de xadrez a partir do Freud, que é ele que traz essa reflexão, e nesse sentido ela traz para poder considerar aí o início e o final da análise com esses dois psicanalistas. É interessante, o livro está organizado com a primeira parte, são 3 capítulos para falar do Freud, e depois são 3 capítulos para falar do Lacan, para falar do início, do meio e do final da análise, né? Nesse episódio eu vou apresentar, já que buscando Dora compareceu aqui, os primeiros 3 capítulos nos quais ela fala sobre Freud. E aí eu encontrei aqui alguns trechinhos em que ela fala de Dora, mas de forma implícita no texto. É um livro que está bem diferente de outros que a gente lê, porque não é um livro para apresentar novidades da teoria. Não, é um livro, na verdade, para nos apresentar uma organização do material de Freud e de Lacan, para a gente entender o que eles falam sobre o processo psicanalítico a partir das suas bases teóricas, que são muito distintas. E só por pegar o material já dá para perceber algumas coisas. Primeiro, Freud é muito menos denso conceitualmente que Lacan. Isso porque o livro que a Sueli escreveu, ele está cheio de citações diretas das obras de Freud e de Lacan. Então a gente começa a caminhar no texto e a gente vai vendo o tempo todo ela comentando algo, fazendo um apontamento indireto do texto, né, com notas de rodapé, que as notas são notas de fim, na verdade, de livro, né?
indicando quais são suas referências para facilitar a gente a caminhada no livro, e ela tem muitas citações diretas ao longo do texto, que são trechos das obras desses autores. E já dá para perceber como que a parte do Lacan é muito maior. Mais que isso, quando eu estava lendo, eu li até um comecinho da parte do Lacan, porque hoje eu vou apresentar a do Freud. E quando eu estava lendo, dá para perceber o quanto ela citou muito menos citações diretas do Freud, embora tenha citado muito, mas citou muito menos citações diretas do Freud que do Lacan. E isso para mim mostra uma dificuldade da gente entender Lacan em comparação com o entendimento do Freud. A gente consegue explicar Freud mais facilmente por citação indireta do que o Lacan. É como se não desse para falar do Lacan sem utilizar muito das suas próprias palavras, porque para ele explicar alguma coisa, ele faz um jogo imenso de palavras, de articulações, de idas e vindas, que colocam dificuldades. Se você quer conferir isso, vai lá nos episódios que eu falei de Lacan, né? Nos episódios 10 a 14, no episódio 28 também, você vai ver o quanto que o Lacan ele vai para um lado, vai para o outro, enquanto o Freud tem uma escrita muito linear, muito direta, né? Ele vai caminhando parte a parte. O Lacan vai e volta, vai para um lado, vai para o outro, que é uma escrita que a gente entende por uma escrita barroca, né? É uma escrita que não é clara, não é clássica como é a escrita freudiana, né? Classicista, organizada, tanto que o Freud ganhou aí um prêmio pela boa escrita também dele, pela qualidade do material, né? Pelo lugar de valor que ele se destacou em relação a diferentes obras, tudo bem? Então hoje eu vou apresentar esse comecinho aqui do material dela, que é sobre a parte do Freud. E aí eu acho legal porque isso vai nos ajudar a situar um pouco do percurso que a gente está fazendo, né? Porque ela vai falar do começo da análise, do meio da análise e do final da análise na proposta da obra freudiana, bem distinta da obra do Lacan, embora os dois se situem em relação a alguns pontos de forma equivalente, não vou nem dizer parecida, porque é preocupante falar isso, mas é assim, equivalente. E aí depois, quem sabe, no próximo episódio eu entro na parte do Lacan. Eu estava até pensando em apresentar, mas eu achei tão complexo chegar apresentando que eu falei, calma, é melhor esperar o do Lacan um pouco mais pra frente, depois eu tento apresentar isso. Deixa eu ir para o Freud primeiro para a gente começar, que é onde eu encontrei o material de Dora. Então vamos lá, o xadrez psicanalítico, início e final de análise em Freud e Lacan, da Sueli Szupak, ela, se tudo der certo, nos avise, material de 1991, da PUC do Rio de Janeiro, material nosso, brasileiro, tá bom? Ela começa com uma introdução, que eu não vou passar por ela, mas tem essa expressão na tradução que eu acho muito importante, que é a questão da teoria da técnica da psicanálise. Eu venho falando isso em vários episódios desse projeto, e ela entra no primeiro capítulo que se chama Freud, o que faz com que uma pessoa queira se analisar. E aí ela vai começar essa andança aí na obra freudiana por diferentes textos. Ela começa dizendo que o início da psicanálise foi marcado por uma questão clínica. Isso porque a medicina não dava conta das pacientes histéricas, os sintomas histéricos não tinham uma resolução no campo médico. E era necessário aí uma outra teoria que deu um outro sentido, né, uma outra leitura, para dizer dessa forma, aos sintomas histéricos, que foi a teoria do inconsciente freudiano. Nessa teoria, o psiquismo não se caracteriza somente pela consciência, como se pensava à época, né? Mas também tinha consigo um nível inconsciente. E aí, Freud dá abertura para um novo campo. A partir desse ponto, o tratamento já não é mais um tratamento orgânico, né? Um tratamento de relaxamento, de exercícios físicos, de atividades ali tranquilas, né? Digamos assim, mas um tratamento que visasse lidar com os distúrbios decorrentes do funcionamento psíquico. Distúrbios esses que eram, inclusive, físicos, né? Somáticos. Então a ideia era pensar nesse sentido. Com o tempo, Freud foi do estudo da histeria passando para uma reflexão sobre o desenvolvimento psíquico normal das pessoas. Tanto que, por exemplo, ele fala lá da psicopatologia da vida cotidiana, da interpretação dos sonhos, dos xixes e suas relações com o inconsciente. São todas obras que não falam de processos patológicos em si, mas de vivências cotidianas do ser humano, que o Freud está usando a teoria do inconsciente para compreendê-las. E aí ela traz aqui essa questão de, por exemplo, Freud falar dos sonhos,
que os sonhos não são manifestações patológicas, são manifestações do psiquismo. Então ela se pergunta como é que se expressa esse funcionamento do inconsciente nas pessoas normais. Da mesma forma, a fronteira entre o normal e o anormal é muito fluida, isso a partir de leituras dentre as quais a de Freud. Se a gente pegar, por exemplo, a obra do Georges Canguilhem, um filósofo médico, inclusive orientador do Michel Foucault, que eu já apresentei em alguns episódios, o livro do Canguilhem chamado O Normal e o Patológico, ele traz Freud também nessa reflexão e ele faz uma discussão para mostrar que a linha entre o normal e o patológico é fluida, não é tão clara no que diz respeito aos processos psíquicos, embora nos processos fisiológicos também. E ela continua dizendo que para o Freud a concepção de doença é uma concepção prática relacionada aos efeitos de somação de energia, de um excesso de energia. Lembrando que a teoria do Freud é uma teoria que tem um ponto de vista econômico que diz respeito à libido, que é a energia sexual, a energia que mobiliza todo o processo do psiquismo, todo o funcionamento desse psiquismo por conta dos instintos, que na obra lacaniana foi ganhando o nome de pulsão para fazer uma outra tradução, né? Então ela continua falando que nesse momento aí os pacientes solicitavam, falavam, buscavam um tratamento possível, sem ter justificativa para o que estava acontecendo com eles. Esses sintomas se expressavam em diferentes aspectos das suas vidas, nas relações sexuais, na vida social, no trabalho profissional, na sua capacidade de nutrição, de locomoção, intelectual, etc. E então ela diz, o neurótico vivencia um fracasso prático, consequência de um grande dispêndio de energia gasto em conflitos psíquicos. Ou seja, na teoria freudiana, na lacaniana não é assim, na teoria freudiana o neurótico é esse que gasta muita energia para poder guardar os seus conflitos e isso só aumenta os conflitos que ele tem na medida em que sua energia está sendo gasta com isso, ele não tem liberdade para gastar com outras coisas. Então ela fala, o conflito psíquico aí, ele diz respeito às ideias inconscientes em relação às quais a pessoa não tem acesso, e a consciência. Então existe um conflito entre o inconsciente e a consciência que se traduz na contraposição de interesses entre esses dois campos. Entretanto, não só o neurótico passa por conflitos psíquicos, Os conflitos psíquicos existem na vida do neurótico e na vida da pessoa sadia, na pessoa normal. Mas, no caso dos neuróticos, o conflito, que ele é psíquico, surge como sofrimento, ele produz sofrimento. É nesse sentido que existe algo pior. Todos nós temos nossos conflitos psíquicos, mas no caso do neurótico, isso produz um sofrimento. Aí está a questão prática, porque tem um excesso. É esse excesso que o neurótico vai procurar, na parte da leitura da psicanálise freudiana, um tratamento. A questão é prática, ela diz, decorre de uma somação de energia psíquica consumida pelo conflito. O processo depende da pessoa se sentir insatisfeita, porque teve um excesso ali, ela não está conseguindo lidar com sua vida. Para a psicanálise, a doença é avaliada então conforme esse sofrimento e não em função da sua expressão social. A neurose aliena a pessoa com relação à sua realidade e esse afastamento no excesso ao máximo pode levar ao extremo no caso da psicose. Então aí é a diferença entre neurose e psicose. A energia psíquica ela é gasta pelo neurótico para manter um mecanismo denominado recalque. Estamos dentro da psicanálise de Freud. Então o recalque é uma forma de você fazer, de você não, porque é o inconsciente que faz, você não faz isso. Isso é uma correção importante. O recalque é um mecanismo de defesa do ego, inclusive, para fazer com que esse conflito seja levado para o inconsciente e isso tem um gasto de energia, a pessoa perde sua liberdade. Diferentemente da pessoa neurótica, a pessoa sadia supera os conflitos sem sofrer muitos danos. Então, nesse sentido, é possível deduzir que a pessoa normal, a partir da teoria freudiana, ela é virtualmente um neurótico. Ela pode ser, ela chega aí perto disso, ela na virtualidade está próximo do neurótico, mas não é. O que isso significa? Significa que ela tem uma vida mental que produz sonhos, que produz parapraxias, que são essas outras práticas, que são os atos falhos, e isso pode vir a formar sintomas. Ela também realiza recalques e despende energia deles. No entanto, os sonhos e as parapraxias
elas são destituídas de importância prática. Não tem importância prática porque não produz um sofrimento tão grande para essa pessoa e, portanto, seria em função disso que a pessoa procuraria um tratamento, né? Ela diz, o sintoma, então, aparece no lugar de impulsos egoístas e de crueldade, unido a impulsos sexuais inconscientes de acesso proibido à consciência. Tá, e o que é o sintoma? Onde existe sintoma, existe amnésia. Estamos na teoria do Freud. A pessoa se afasta da realidade presente por não conseguir se desembaraçar do passado. Tem uma fixação anormal do passado dela. E ao se opor à realidade, a pessoa acaba por encontrar satisfação na fantasia. Então ela sai da realidade, o sintoma é produzido e esse sintoma, lembra que eu já falei inclusive lá nos episódios de 20 a 25 do caso Dora, o sintoma realiza uma fantasia de cunho sexual. Então nesse sentido, ao invés de lidar com a realidade, a pessoa abre mão disso e produz aí, retorna para suas fantasias que são infantis, egoístas e sexuais e ela se satisfaz nisso, apesar de que isso produz muito sofrimento, né? O próprio sintoma é a expressão dessas fantasias infantis em termos de uma psicossexualidade infantil. Agora, o que leva uma pessoa a buscar tratamento é o sofrimento que lhe acarretam os sintomas. Óbvio, é nesse sentido que algumas pessoas procuram e outras pessoas não procuram. Um dos aspectos que pesam a balança nesse caso é o que Freud chamou de ganho secundário da doença. Ele falou disso lá no caso de Dora, eu apresentei em um dos episódios relacionados. Ele diz assim nesse caso, né, que a doença pode ser utilizada como uma tela para encobrir a incompetência na profissão de alguém ou na concorrência com outras pessoas, enquanto na família pode servir de meio para sacrificar os outros membros e extorquir provas do amor destes, ou para impor a vontade sobre eles. Tudo isso se acha razoavelmente perto da superfície, nós os resumimos na expressão ganho proveniente da doença. O Freud faz uma distinção entre o lucro primário e o lucro secundário, né, no sentido para dizer que o lucro primário é uma forma de fugir para a doença, né, evitar o contato com a realidade, fazer uma fuga para a doença. E o ganho secundário é o fato de utilizar a doença, a partir do momento que já se fugiu para a doença, para ter um ganho com ela e se organizar na vida. Então a pessoa fica ligada à questão do próprio processo de padecimento e tem dificuldades para abrir mão dele. Nesse caso, a gente vê então uma pessoa que quer se libertar do sofrimento que a doença produz, mas ela não pretende abrir mão do que ela conseguiu à custa da própria doença. Um outro aspecto que o Freud também aponta é a chamada reação terapêutica negativa, que é uma forma de dificuldade do paciente em aceitar qualquer intervenção do analista percebida como capaz de conduzir a uma melhora. Nesse sentido, o início do tratamento requer que alguma coisa se desenvolva nessa relação, né, no sentido da pessoa abrir mão um pouco do ganho secundário, depende de não aparecer tantas reações terapêuticas negativas, mas também da produção de uma relação especial chamada transferência com o psicanalista e que faça com que esse esteja disposto, o paciente, a aceitar que os seus sintomas não existem isoladamente, mas que vá se dando conta de que está implicado neles. A gente tem aí o início do tratamento, né? O que faz uma pessoa querer procurar uma análise? E aí a gente caminha para o segundo capítulo do livro, que é o início do tratamento em Freud, um capítulo que está organizado em vários tópicos, e eu vou apresentando tópico a tópico de uma forma rápida, suave, sucinta, só para a gente ter assim, uma superfície da leitura. Eu falo superfície porque é de fato isso. A gente não está fazendo nesse texto nenhum aprofundamento na obra do Freud, tá? Eu vou fazendo em outros textos, aqui é como se fosse só uma marcação para a gente seguir organizando melhor as ideias, ok? A gente entra então no segundo capítulo do livro, que ele já é um pouco mais extenso, porque a gente vai pensar esse início aí do processo que vai se desenvolvendo. E o primeiro tópico que ela propõe, que a Sueli propõe, se chama Fala-se mais do que se percebe. Olha só que interessante e que esse, digamos, é o aspecto mais importante do campo psicanalítico, ou melhor, que o diferencia de qualquer outro campo, o fato de que a fala mais do que a gente percebe. Portanto, a gente falando coloca mais coisas do que imaginava que queria dizer. E ela começa falando, né, na época da hipnose, a maior preocupação era tomar os sintomas como foco do trabalho e esclarecê-los um a um, né? O Freud falou isso em alguns dos materiais, principalmente quando ele fala do Breuer. Eu falei lá na apresentação do caso de Dora, ele trazendo isso.
No comecinho do caso ele fala a respeito disso, que no primeiro momento a ideia era ir de sintoma a sintoma, né, buscando a causa pela hipnose e apresentando isso para o paciente. Mas com a origem da psicanálise, isso foi mudando, o processo terapêutico visou substituir os atos mentais inconscientes por conscientes, tá? E isso fazia com que, por consequência, os sintomas desaparecessem. Isso aí dependeu de uma nova técnica, uma técnica que visa que o paciente fale o que não sabe. Nesse sentido, há que se criar um pacto entre as pessoas envolvidas ali. Então, o paciente, na nova técnica, tem que dispor a falar sobre si mesmo a respeito do que lhe vier à cabeça e do modo como seus pensamentos forem surgindo, ou seja, se guiar pela própria condução que o pensamento lhe propõe e falar sobre isso, o que a gente chamou, ou melhor, o que Freud nomeou como associação livre. Existe então na psicanálise uma estreita ligação entre cura e escuta. Tudo bem? Algo novo daí espera-se que venha a emergir. É a própria ideia do inconsciente colocada em questão. É uma forma técnica de pensar a teoria do inconsciente. Ao invés da gente buscar o inconsciente, a gente pede para que a pessoa fala e a gente deixa ele vir, porque alguma coisa virá em algum momento. E vem, né? O analista não se preocupa com qualquer assunto, ele apenas verifica o caminho que o paciente naturalmente toma. Nesse sentido, ele não se coloca nenhuma preocupação de interferir para que o paciente fale, ele não pode conduzir organizando para que seja coerente e tal. A regra fundamental da associação livre abre caminho para a associação, que é fale tudo o que lhe vier à cabeça e do jeito que lhe vem à cabeça, não se preocupando com o fato de o que diz lhe poder parecer desconexo, vergonhoso, desinteressante, etc. Né? É assim que, por exemplo, na interpretação dos sonhos, a gente vai do conteúdo manifesto para o conteúdo latente, do conteúdo manifesto que é consciente, a lembrança do sonho na hora que a gente acorda, para o conteúdo latente, que está lá com as associações que nos permitem alcançar as profundezas do inconsciente. Através da associação livre, né, um material que estava inconsciente consegue ganhar expressão e o que o paciente diz e que não se dá conta do que ali está dizendo. Aí que está o ponto da associação. O analista deve abdicar de sua curiosidade para que o paciente possa se expressar como quiser e o Freud propôs uma regra também para o analista que eu entendo que é o outro lado da moeda. É como se fosse a contrapartida do psicanalista. Se o paciente estará em atenção flutuante, falando tudo o que vem à cabeça, o analista estará numa atenção uniformemente suspensa, numa atenção flutuante, para poder escutar isso e deixar seus pensamentos serem conduzidos em função do inconsciente do paciente, né? Nesse sentido, há um descompromisso de guardar ou de se preocupar em entender ou responder objetiva e prontamente ao material fornecido. Não há que se preocupar com isso. Não tem perigo de esquecer. O que se torna importante vai retornar na nossa lembrança na medida do próprio processo. A gente escuta muito paciente falando isso. Como é possível que você tenha lembrado isso? Não faz sentido. É porque a gente está tão despreocupado em lembrar que as falas do paciente vão se guardando na nossa memória e na hora necessária elas vão retornando como algo importante. Se a gente estivesse preocupando em anotar, provavelmente a gente esqueceria. Na verdade, a gente esquece. Esse é o grande ponto. A gente esquece, mas isso fica guardado na nossa memória inconsciente. É diferente da gente esquecer deixando guardado no papel. Porque anotar no papel é esquecer da própria memória, está lá. Seguindo o fluxo da associação livre, a gente vai percebendo que muitas coisas que são narradas, mesmo que sejam tão diferentes, díspares, na verdade, estão seguindo uma cadeia associativa. Tudo que o paciente traz na sessão gira em torno do mesmo ponto, mesmo que ele fale de coisas diferentes. A gente só precisa acompanhar com a nossa atenção flutuante. Nesse sentido, a associação livre não é livre. Ela, na verdade, está relacionada a um elo inconsciente que a gente está buscando. A gente só abre mão do elo consciente racional, né? Então, nesse sentido, não precisa que a fala seja sistemática. É o decorrer do tempo que vai nos permitir acompanhar alguma coisa desse processo. Ou seja, a análise precisa de tempo para que a fala do paciente possa ali
se organizar de uma certa forma em termos dos elos associativos inconscientes e a gente capturar algo disso. Ela vai então para o segundo tópico desse capítulo, que é: o processo sofre interferência dos mesmos fatores que isolavam os pensamentos fora da consciência. E ela diz aqui que a regra técnica pressupõe que alguma coisa possa vir a transgredi-la. E nesse sentido, os mesmos fatores que isolaram esses pensamentos fora da consciência, no inconsciente, também vão interferir no processo da análise, e o Freud nomeou isso de resistência. É uma resistência à recordação. E o mecanismo que garante essa ação de esconder esses pensamentos, o Freud nomeou de repressão ou recalque, a depender da tradução que a gente tem. Nesse momento, o analista não deve, diante do paciente, associar no seu lugar. Ele deve entender que seu inconsciente está ligado ao do paciente, logo tem que esperar para que alguma coisa nova possa vir, A resistência, ela não só se verifica na interrupção da fala, porque geralmente há uma interrupção da fala, mas também não ir à sessão, chegar atrasado, etc. Vários fatores objetivos apontam para essa resistência, Na psicanálise freudiana e na psicanálise clássica a gente vê muito disso, Trazer essas reflexões. Mesmo que algo de externo tenha acontecido com o paciente, produzindo aquela falta, por exemplo, um acidente, alguma situação, uma dificuldade, ainda assim, isso não elimina que as suas fantasias também compareçam no processo. O nosso intuito é identificar as fantasias por trás de tudo que ele traz. É por isso que todo o propósito se orienta em, mesmo que o paciente fale de situações reais, o psicanalista freudiano vai buscar quais que são os conteúdos latentes por trás disso. Então, o horário, o dia da sessão, o dinheiro, contato com a família do paciente, outro tratamento realizado pelo analista com relação ao paciente, tudo isso deve ser encarado e manejado como um material manifesto e pedir para que o paciente fale mais sobre isso, associe um pouco mais disso, eu esqueci o horário, não paguei. A gente vai perguntar como é que é isso, me fala um pouco melhor disso, vamos entender, para que a gente saia desse problema objetivo da realidade externa e volte para essa realidade psíquica do paciente, e se volte para ela. Nosso intuito, então, não é fazer com que substituamos o nível psíquico pelo conhecimento intelectual. A gente, na verdade, se volta para o nível psíquico. Não é ensinar o paciente a nada. A resistência também, por outro lado, pode acontecer por parte do analista em relação ao material do paciente, na medida em que o analista traz algum tipo de dificuldade, Como, por exemplo, não aceitando algo, tendo algum preconceito, não fazendo sua análise pessoal, sua supervisão, seus estudos. Isso também pode interromper a cadeia associativa. Um analista que se identifica com a história do paciente, que fica preso a isso, preocupado, tudo isso é bastante prejudicial ao processo, O tratamento, então, não visa trabalhar com o sintoma diretamente, mas trabalhar com o sentido, na medida em que o paciente se coloca em análise, associando livremente, O sintoma não é uma referência para o analista para ele detectar uma modificação no paciente. Ele não é um médico ali, O sintoma serve como um conteúdo manifesto para a gente ir para o conteúdo latente. O sintoma, o sonho, o ato falho, o xiste, essas parapraxias, as dificuldades cotidianas, os equívocos, os problemas, Tudo isso é conteúdo manifesto e nosso intuito é buscar os conteúdos latentes na teoria da psicanálise freudiana, A resistência, então, não está fora do tratamento psicanalítico. O próprio paciente deve chegar ao ponto de reconhecê-lo no tratamento nos diferentes momentos em que ela aparece. Cria-se aí uma possibilidade, então, para o paciente para começar a lidar com o material recalcado. É só quando o paciente vai se dando conta da sua própria resistência que ele pode mudar isso. O analista nem pode dizer isso, a gente vai ver nos próximos tópicos. A gente passa então para o terceiro tópico desse capítulo, que se chama Ponto Fundamental quanto à decisão de entrar em processo psicanalítico, a transferência. Olha aí. Se a pessoa procura o analista, ela não faz isso movida pelo seu sofrimento só. Ela também faz isso movida por algo a mais, primordial,
a transferência com o analista ou com a psicanálise, para começar, ou com a psicologia, etc. Freud seguiu o caminho de aproximar e de diferenciar a transferência da sugestão. Ele fez isso num texto que eu apresentei lá no episódio 5 do Psicanálise Paralela, que foi o tratamento psíquico ou anímico. Nesse texto, o Freud faz uma diferença sobre isso. Eu até apresentei no episódio, acho que foi no 6 também, o Sugestão e Psicanálise, eu acho que é no 6, isso, é no 6, a diferença entre a sugestão e psicanálise na obra do Ferenczi, que é muito próxima do Freud. Acho que vale a pena voltar nesses episódios. E aqui ela está dizendo que o Freud, então, faz toda uma reflexão para mostrar que o psíquico não coincide com o campo intelectual, racional, que o fenômeno, né, do sofrimento psíquico ou do funcionamento psíquico ou mental gera consequências no corpo e o sintoma pode ser atingido pela palavra, que interfere e pode mudar a relação da pessoa com o seu próprio corpo. O Freud fala da magia das palavras, tanto que ele vai se comparar ali com os feiticeiros. Eu falei isso nesse episódio, eu falei sobre isso no episódio 4 também, do Feiticeiro e Sua Magia. São reflexões bem interessantes para a gente pensar. Volta lá no comecinho ou resgata essa memória aí das profundezas do Psicanálise Paralela. E aí ela vai dizer que existem fatores que são importantes aí. Um deles é a atitude mental do paciente, na medida em que o paciente cria uma confiança para o médico, que é uma confiança que tem um caráter a mais. Ela tem um afeto e uma forma de obediência crédula que também são características do amor. Como se essa pessoa estivesse ali numa relação de criança com alguém muito amado, como um pai ou uma mãe. Esse amor infantil é o que cria essa relação com o profissional e garante um maior envolvimento com o tratamento. É nesse intuito, então, que a gente vai vendo que a psicanálise vai, a partir dessa relação que se constrói, diferenciando-se da sugestão. Ela tem uma forma diferente, porque a sugestão visa utilizar desse amor infantil para construir no paciente, construir não com o paciente, mas no paciente, uma outra motivação, sugerindo ele que viva assim, que faça isso, que sinta isso ou aquilo, ou que deixe de sentir, etc. Enquanto Freud entendeu que não funcionaria assim, que a psicanálise não poderia trabalhar por esse formato de construir no paciente. O paciente fica passivo diante disso, etc. E eu cheguei a falar disso lá nos episódios que eu citei há pouco. Ela diz, no tratamento analítico, ele usa a sugestão como um elemento auxiliar. O Ralph Grinson também fala isso no episódio 29, né? É como um elemento auxiliar em situações específicas, porque de fato o que a gente faz é a interpretação, que daqui a pouco vai aparecer, né? Nesse caminho aí que a gente tem, o foco então é escutar, é acompanhar a transferência. A transferência, ela é a bússola em relação ao processo psicanalítico. Sendo ela um fenômeno humano universal, dentro do processo, ela vai adquirindo certas características bem específicas de entendimento. Isso a partir da teoria do inconsciente e do manejo técnico, ou seja, ela ganha feição de transferência psicanalítica, se assim posso dizer. E eu quero marcar esse ponto que ela está situando aqui, está na página 25. Eu estou indo direto, né? Não estou citando tantas páginas, mas eu estou citando os tópicos, isso já ajuda. Aqui dá para perceber algo muito importante. É a partir da teoria da técnica e da teoria psicanalítica como um todo que a gente pode conduzir a transferência para uma transferência psicanalítica. Porque senão ela seria puramente amor, só amor, né? Um amor infantil. A gente vai conduzir esse amor infantil para um trabalho possível com a pessoa, né? E aí essa coisa da teoria me toca muito, assim, porque é a partir da teoria, das supervisões, dos estudos, das reflexões, da análise pessoal, que a gente vai conseguindo produzir isso no processo, né? O estabelecimento de uma relação transferencial não faz parte da decisão do analista com o paciente. Ela é espontânea, ela se produz no paciente. Mas a partir do momento que a transferência se produz no lado do paciente, a doença começa a girar em torno dela e ela passa a ser absorvida pela relação do paciente com o psicanalista. Tudo passa a girar em torno disso, né? A vida da pessoa passa a girar em torno disso. E isso o Freud chamou de neurose de transferência. É uma neurose artificial produzida pelo amor infantil na relação do paciente com o médico,
que é a relação transferencial. Então, essa neurose de base vai se transformando numa neurose de transferência, que é artificial, com a qual a gente pode tratar e trabalhar no contexto da clínica, né? Nesse processo, a gente vai vendo, então, que as satisfações substitutas, as satisfações das fantasias infantis, etc., do paciente vão comparecendo na relação com o médico. Elas são decorrentes da sexualidade infantil e o paciente, a pessoa que está buscando, está presa a isso e é com isso que a gente tem que lidar. Ela aqui cita, mais uma vez, então, algo no caso de Dora, falando assim de Freud se perguntando sobre o que são as transferências. O Freud fala: que são transferências? São reedições, reproduções das noções e fantasias que durante o avanço da análise soem despertar-se e tornar-se conscientes, mas com a característica própria do gênero de substituir uma pessoa anterior pela pessoa do médico. Dito de outra maneira, toda uma série de experiências psíquicas prévias é revivida, não como algo passado, mas como um vínculo atual com a pessoa do médico. Algumas dessas transferências em nada se diferenciam do seu modelo no tocante ao conteúdo, senão por essa substituição. São, portanto, para prosseguir na metáfora, simples reimpressões, reedições inalteradas. Aí o Freud falando lá no fragmento do caso de histeria, que é o caso Dora, né? O nosso caso de exemplo padrão para a gente caminhar na segunda temporada do projeto. Nesse sentido que o Freud considerou que a psicanálise é indicada para os processos dos psiconeuróticos, na medida em que eles podem construir uma relação transferencial. Na concepção de Freud, diferentemente da concepção do Lacan, só o neurótico consegue produzir transferência, o psicótico não. No caso do Lacan, ele entende que o psicótico também constrói, mas uma outra modalidade transferencial. E aí a gente vê um avanço teórico clínico que o Lacan possibilitou, porque a psicanálise de Freud não era possível trabalhar com pacientes psicóticos, né? A psicanálise lacaniana já é possível. Ela continua dizendo que o manuseio da relação transferencial permite dar acesso a esse material infantil, né? Só que aí está o ponto. O analista não pode interpretar isso rapidamente. Ele tem que esperar até um certo momento. Ele tem que esperar até que a transferência tenha se tornado uma resistência. Então, enquanto a transferência é uma transferência positiva com o analista, ele vai continuar o tratamento, vai lá pelas associações livres do paciente, fazendo algumas comunicações, etc. A partir do momento que o paciente esbarra em algum ponto e começa a resistir, ali a gente identifica que há um recalque sendo produzido, né, ou que se produziu, ela chegou nesse ponto. É a partir desse momento que o analista vai poder fazer uma interpretação da transferência, porque essa transferência vai aparecer como transferência negativa no processo. E aí o psicanalista freudiano e o psicanalista clássico vai elucidar a transferência, explicando o que está acontecendo para o paciente, diferentemente do lacaniano, como eu apresentei lá no episódio 28 do projeto. A transferência, então, ela é o motor do tratamento, ela promove a associação livre. Por outro lado, quando surge a resistência, a transferência passa a ser utilizada a serviço da resistência. Ela funciona para os dois aspectos, né? Ela reedita as situações através de comportamentos motores correspondentes. E o intuito do analista é interferir para evitar que a pessoa tenda a agir descarregando motoramente, entrar nesse campo da repetição, da ação, que ele possa voltar para a lembrança, para a recordação, né? Para que ele volte para a associação livre, para voltar para o processo da fala ali colocada e não para o processo da descarga motora que a transferência, enquanto resistência, vai lhe obrigar a fazer para dar conta do que ela está sentindo naquele momento. Na sequência, então, manejar a transferência não é o analista explicar dentro de um clichê teórico o que está sendo atuado. Não, ele não vai explicar a teoria para o paciente. Tem muito psicanalista, principalmente psicanalistas com uma psicanálise mais ortodoxa, uma psicanálise mais clássica, que acabam explicando a teoria para o paciente, dizendo, isso aí que você está vivendo é por conta do seu ódio ao pai, da sua vontade de matar o pai. Isso é teoria psicanalítica, isso não é o que o paciente está trazendo, gente. E isso é um problema muito grave, né? Você não vai explicar o complexo de Édipo para o paciente, não vai explicar que isso é aquilo, que isso aí na teoria. O Freud fez isso, outros psicanalistas fizeram isso, mas isso é um equívoco muito grande, porque isso só vai aumentar
a transferência negativa do paciente, é óbvio, né? A gente tem que ir por outra via. Mas vamos seguindo. A psicanálise não visa promover um autoconhecimento intelectual, mas uma modificação efetiva nos processos psíquicos que estão ali produzidos. Nesse sentido, o Freud propôs uma regra de abstinência para o analista. A regra de abstinência é o analista nem corresponder às demandas do paciente, nem negá-las. Ele ficar ali num ponto de neutralidade, como um espelho diante do paciente, sem entrar nisso, mas também sem chutar isso de lado, mas de acolher, de cuidar disso, né? Não viabilizar uma resposta motora a essa situação, mas favorecer a recordação, fazer com que o paciente volte para a associação livre. Esse é o grande desafio da psicanálise no que diz respeito à clínica freudiana, tanto que ele próprio fala em alguns materiais que a dificuldade não é a parte da associação livre, é a parte do manejo da transferência. Essa parte é mais difícil, né? Então, acolher o paciente em abstinência quer dizer favorecer o desenrolar da associação livre e a descoberta do material inconsciente, ou seja, voltar para os processos psíquicos do paciente. Esse é o intuito, ao invés de se embananar com o paciente na transferência. Ela diz então que o amor transferencial é genuíno, o próprio Freud coloca isso, ela está citando ele, mas abarca algumas peculiaridades. Ele surge em decorrência da situação analítica, ele é intensificado pela resistência e ele é excessivamente sem consideração pela realidade, né? Esse é o amor transferencial, porque ele está em função das fantasias e dos elementos psíquicos do paciente, né? As regras técnicas nesse sentido não são objetivas. O manejo deve ser calculado para obter o efeito esperado. As regras não indicam como fazer isso. Cada analista, em cada análise e em cada momento dessa análise, vai ter que encontrar um jeito para lidar com isso. O tratamento não visa buscar a inteligência do paciente, mas a sua neurose. Essa é a diferença crucial aí no processo. Não é explicar, não é ensinar, não é dar aula para paciente. Eu dou aula aqui eu falo à vontade, aqui eu explico teoria adoidada, eu articulo uma coisa com a outra, nos comentários a gente conversa, a gente debate teoria, mas na clínica é o meu silêncio que impera, é a minha escuta que se coloca para poder colher aí e acolher, né? Acolher o paciente e colher aí dessas palavras que vão surgindo os elementos inconscientes que estão ali produzidos e trabalhar com isso. É isso que importa, né? Agora, que espécie de material transferencial serve à resistência? E ela vai dizer, segundo Freud, abrange o aspecto erótico recalcado, assim como o aspecto hostil, exatamente aquilo sobre o qual incide o recalcamento. O amor infantil excessivo e a agressividade são os dois aspectos aí que vão comparecer principalmente na transferência. O propósito é o de não facilitar a paralisação do processo, e isso impõe ao analista se preocupar em dosar e prestar atenção em como direciona a sua possibilidade de ajuda. A gente vai ver isso diz respeito ao tato, né? Ela fala um pouquinho mais à frente. A postura analítica exige que não haja estereótipos, e a gente vê e fica ouvindo, saber de casos, né, de analistas que são estereotipados, que explicam, que são grosseiros, etc. Enfim, são coisas que não são legais no campo, né, para trabalhar com nossos pacientes. O Freud, então, constrói duas analogias, segundo a Sueli, que são muito interessantes, para pensar a técnica, o campo, a prática da psicanálise e a relação do analista com o paciente. Uma primeira analogia é com o trabalho de um químico, para falar que o trabalho do psicanalista é perigoso e exige extremo cuidado, e, no entanto, ele ainda é necessário para o benefício do paciente, porque tem que dosar um elemento e outro, como se fosse uma composição química, para não produzir uma explosão ou tampouco não produzir algo próximo do que se poderia chegar. Uma outra analogia é com a intervenção do cirurgião, né? O Freud faz essa comparação também para mostrar que a nossa atenção tem que ser cirúrgica a alguns pontos. Por exemplo, o dinheiro, o tempo da sessão, a presença, o silêncio, etc. Ou seja, está ali muito acurado para poder fazer um corte, um ponto certeiro ali no processo. E aí a gente chega no quarto ponto desse capítulo, que se chama a interpretação é uma tradução.
Eu acho que a melhor forma de compreender a proposta de Freud, não a de Lacan, mas a de Freud, de que a interpretação visa traduzir um método estranho de expressão, que é o inconsciente, em outro, que é o consciente. Tanto que o Freud fala isso no caso de Dora muito claramente, né? De que o intuito é traduzir pensamentos inconscientes em pensamentos conscientes, traduzir uma linguagem inconsciente para uma linguagem consciente, ou seja, ele entende que existem dois mundos aí distintos, díspares nesse processo. Acho que essa é a diferença entre uma coisa e outra. E ela diz, a associação livre é o que dá margem ao analista para perceber o material inconsciente a que ele inevitavelmente faz alusão, né? O analista aponta para esse material com as suas próprias palavras e se houver alguma semelhança, o paciente vai descobrir e vai recordar alguma coisa, vai lembrar algo e vai trazer para o processo. O conteúdo utilizado pelo analista são as associações do paciente, os seus sonhos, as parapraxias, que são essas outras formas práticas e cotidianas de manifestações do psiquismo, né? A troca de palavras, o esquecimento, os atos falhos em geral, etc., que eu falei lá no episódio 26 do projeto, e a própria relação transferencial. A atenção flutuante do analista ajuda a apreender, de capturar o curso do inconsciente do paciente. Agora, para realizar uma interpretação é preciso um longo período, por dois motivos. Um deles é que, por mais experiente que o psicanalista seja, cada paciente tem sua própria produção, tem sua própria vivência. Então não dá para interpretar um paciente a partir do que você tem com o outro. Não faz sentido nenhum. O outro aspecto é que a interpretação pode ser errônea e rápida demais, e o paciente não está em tempo de entender, de aprender também isso e recordar alguma coisa. Isso vai só favorecer sua resistência. Agora, o que demarca então a hora, o momento de interpretar? A interpretação vem no momento em que é muito difícil fugir dela própria. Então, ela tem que ser deixada para o momento exato. Então, o analista tem que estar pronto para se preparar para esse momento, né? Que ele não sabe de antemão, ninguém sabe de antemão. Aí que vem a espontaneidade, o aspecto fugaz do processo de manejo transferencial, né? Ele não pode cair no erro de comunicar algo ao paciente antes desse paciente ter chegado próximo disso, porque senão vai ser só um conhecimento no nível intelectual para esse paciente, ou seja, uma informação que vai ficar na consciência do paciente e não vai dizer respeito a seu próprio processo de caminhada psíquica. Tudo bem? Dá para entender isso? Você está falando cedo demais. Você foi rápido demais. A gente cai nisso direto, assim. Hoje eu acho que tem conseguido melhorar, mas por um bom período a gente fica na ânsia, né? De falar logo, de resolver logo. Então explica, toma logo aí uma explicação, toma outra. E isso acaba prejudicando o processo. Eu acho que com o tempo, com a fineza, com o refinamento, a gente vai aprendendo a ser melhor ouvinte. Não é mudo, entende? Não é mudo de você ficar lá que não há porta, quieto. Não é isso. Esses psicanalistas que são portas, não. É aprender a ouvir de fato, de caminhar com o paciente, fazer as perguntas, boas perguntas, para não dizer perguntas certas, melhores perguntas e caminhar com isso. Acho que isso que é o ponto importante, né? É nesse sentido que a gente, escutando o paciente, depois que a gente faz a interpretação, vai comparecer alguma recordação do lado do paciente relativa a alguma situação interna ou externa que vai confirmar a veracidade da interpretação nessa leitura freudiana. Aí que vem uma coisa importante. O termo análise, ele diz respeito a dividir, separar. E o psicanalista não faz outra coisa além disso. Ele não faz uma síntese para o paciente. Ele só divide e separa. Por que isso? Por que o analista não fica explicando tanto? Porque Freud entendeu que existe algo no próprio paciente que já vai fazer essa síntese o tempo todo, que se chama ego. A função do ego, além dos mecanismos de defesa para lidar com os conflitos com o id, né, com o isso, é fazer a síntese dos processos psíquicos. Então, se o analista dá muito elemento, o ego vai fazer a síntese disso tudo. Nesse sentido, o analista tem por intuito fazer a separação dos elementos, dividi-los e deixar para o próprio paciente fazer a síntese. Por que
o ego vai fazer essa organização toda e o analista volta para fazer novas separações, novas divisões, que esse é o intuito da análise, né? Dá para entender então? A função egóica no Freud é uma função de síntese e nesse sentido a gente não precisa fazer o que o ego do paciente já faz. E ela vai para o ponto 5 desse capítulo 2, que se chama construir o que foi perdido. Construir seria uma etapa depois da interpretação, né? Nesse processo da análise. Qual que é a tarefa do analista? Ela pergunta aí colocando Freud. A tarefa do analista, o Freud até fala disso também no caso Dora, é completar aquilo que foi esquecido a partir dos traços que deixou atrás de si, ou mais corretamente, construí-lo. Isso aqui é em um dos textos do Freud, né? É a referência a um dos trabalhos que o Freud foi tendo. Sim. O Freud foi entendendo que, diante das lacunas que o paciente trazia, alguma coisa da transferência permitia com que o material recalcado pudesse retornar. Ponto. Mas havia outras lacunas que não iam aparecendo, e era muito difícil. Então Freud, para poder dar conta disso, constrói a ideia de que é possível fazer uma construção. Essa construção é proposta do psicanalista para o paciente, a partir dos elementos que o paciente traz. Na época que o Freud escreveu a segunda tópica, ele publicou esse artigo chamado Construções em Análise para falar desse tipo de intervenção. Então, perceba que são várias possibilidades de intervenção. A interpretação é fundamental, você tem a construção, tem a sugestão, né? São aí possibilidades. O paciente, nesse ponto, ele chega a não ter meios de acesso a todas as suas lembranças. E nesse caso especial, cabe ao analista construí-las ou reconstruí-las e propor ao paciente. Não é explicar a teoria, mas é a partir dos elementos trazer isso para a sessão. A construção na obra do Freud, então, na sua teorização, ganha sentido desde a concepção dos instintos, das pulsões entre pulsão de vida e pulsão de morte. Isso porque no Freud, quando ele chega na segunda tópica, lá no texto que vai falar do Egg-Weed, mas antes disso, eu acho que é lá em 1920, que ele vai colocar o texto, além do princípio do prazer, ele vai fazer a distinção entre instinto de morte e instinto de vida, né? E aí ali o Freud vai dizer que o instinto de vida, ele é um instinto cuja energia faz com que as pulsões, os instintos estejam ligados uns aos outros. Isso tem a ver com alcançar a consciência, com a organização psíquica. Mas existe um outro, com o princípio do prazer e desprazer, etc. Mas existe um princípio além do princípio do prazer, que é o princípio de morte, que é o princípio do desligamento instintual, do desligamento pulsional. E esse instinto ele faz com que os instintos se desliguem uns dos outros e permaneçam como estão desligados. Ou seja, para além do princípio do prazer que liga tudo e organiza e visa a ligação e aí o eros nesse sentido, o thanatos, a morte, comparece como desligamento. E isso é prejudicial no caso da análise, porque a análise, já que ela funciona pela via da associação livre, ela é relacionada à ligação desses instintos, né? A associação à própria fala. Então, a ideia que o Freud vai trazendo em termos de construção é pegar isso que está desligado e fazer ligações, mas é preciso chegar a esse ponto. Então, nesse aspecto, a interpretação ela intervém sobre um aspecto isolado que vai surgindo durante as associações, no sentido de apontar algo durante a transferência enquanto resistência. Já a construção, ela organiza um pedaço da história arcaica do paciente, não lembrado de forma alguma, que foi esquecido de modo irrecuperável. E o analista vai fazer isso para poder auxiliar o paciente nesse processo. Se isso não corresponder a uma verdade para o sujeito, não vai provocar nenhum efeito. Deixo isso como questão, não sei se é isso de fato, né? Se não vai provocar nenhum efeito, como se não tivesse efeitos. Mas enfim, de qualquer forma, como todos os procedimentos técnicos, a construção se mostra mais verdadeira pela reação que provoca no paciente. Então tem que esperar só depois o efeito que virá do paciente, qual seja de liberar mais material associativo, gerando novos sentidos. Então, sempre no campo freudiano, o que faz com que a interpretação, a intervenção do analista esteja verdadeira é o que vai acontecer depois no paciente, se ele vai se recordar de alguma coisa nova. Tudo bem?
Agora, o que pode vir a contrariar esse processo são os casos em que uma reação terapêutica negativa, né, não permite com que o paciente se aproprie da construção, na medida em que isso vai, pelo contrário, colocando dificuldades para o paciente e intensificando seus sofrimentos. E aí a gente tem uma dificuldade nessa situação. Um outro aspecto importante nisso é que essa leitura, né, de que vai fazer a construção pode dar a entender que há um ponto concreto, originário, que vai ser buscado. Mas o próprio Freud foi entendendo que, ela vai falar isso daqui a pouco, num primeiro momento o Freud traz consigo a teoria do trauma, né, no sentido de que era importante voltar a esse ponto traumático. Mas depois ele vai identificando que o que está em questão são as fantasias, são os esburacamentos que a fantasia traz. E aí, pensando aqui, já não se trata mais no que diz respeito à construção, caminhando para o final da obra do Freud, diferentemente de como estava o Freud no caso de Dora, porque no caso de Dora ele estava obstinado em encontrar os pontos específicos, né, os acontecimentos reais. Nesse momento, mais para o final da sua obra, da sua vida, né, já não se trata mais de encontrar esses pontos originários, mas de construir. E essa reconstrução ou construção que o analista faz na análise, ela não tem a preocupação se esses fatos se deram, aconteceram de fato. Isso aqui motiva muitas críticas de outras pessoas contra os analistas, no sentido de dizer que os psicanalistas estão criando falsas memórias. Eu deixo isso como uma questão para você pensar, inclusive coloca aí sua opinião a respeito disso, se você já leu sobre isso e o que você sabe a respeito desse assunto, tá? E ela vai continuando falando, a realidade psíquica não se confunde com a realidade externa. E o trauma, ele está ligado a uma ressignificação de uma experiência passada. É nesse sentido que a teoria do Freud foi mudando, porque o Freud foi saindo da teoria do trauma, muito presente nos estudos sobre a histeria, no caso Dora, para a teoria da fantasia, que é o sexto tópico do texto, né? O sexto tópico se chama A Fantasia Percorre Caminhos Diversos, Sintoma e Sublimação. Ela vai falar desses dois pontos. Ela diz, no princípio da psicanálise, o intuito é de que todas as lembranças do paciente eram consideradas fatos reais, verdades objetivas, verdades históricas objetivas. E naquele momento, o momento vivido traumaticamente na infância é o que teria provocado os sintomas no adulto. Mas com o tempo Freud foi percebendo que essas cenas infantis, elas eram verdadeiras não porque aconteceram objetivamente, mas porque aconteceram enquanto fantasias. E elas ganhavam status de verdade por conta de serem fantasias inconscientes, infantis, né? A realidade psíquica, nesse sentido, ela é tão verdadeira que ela determina e dá sentido aos sintomas neuróticos, dirigindo o próprio comportamento da pessoa, né? Ela tem a função de distorcer a realidade externa por conta dessa realidade ser muito frustrante. Aquilo que eu falei no começo, o paciente neurótico na teoria freudiana, em outras teorias é diferente, diante da dificuldade com a realidade externa, por conta dos conflitos que ele vai produzindo, ele foge para a doença e aí a doença vira uma satisfação das fantasias sexuais infantis. Na verdade, o paciente foge para o seu passado, ele regride para a sua sexualidade infantil como uma forma de satisfação possível e uma forma de abrir mão da realidade externa. Tudo bem? A fantasia, ela continua, é uma reação a experiências que foram ressignificadas como traumáticas e que se ligam à infância. Esse é o ponto aí para a gente pensar a fantasia. E a sua força é consequência do desejo infantil insatisfeito, né? A fantasia participa da vida mental de todas as pessoas, fato. Só que no paciente em análise, é ela que conduz o estabelecimento da ligação entre o sintoma e a experiência infantil recalcada. É ela, a fantasia, que vai articular o sintoma e a experiência infantil. Esse é um ponto bastante importante para a gente entender na teoria freudiana principalmente, tudo bem? É a fantasia que dá também sustentação ao recalque, que mantém essa experiência afastada da consciência, embora nem sempre deixe de provocar sofrimento, né? Algumas fantasias mantêm os mesmos conteúdos, aí já são fantasias específicas, as quais Freud chamou de fantasias primitivas. Aí são as fantasias de sedução de crianças, cenas de coito parental, ameaça de castração. Segundo Freud, a partir do que a Sueli está falando, elas pertencem
ao acervo filogenético, e aí você percebe como que o Freud tinha uma teoria que articulava os processos biológicos com os processos psicológicos, e aí pensando na própria filogênese, né, a constituição da espécie humana, né, e é um ponto que, por exemplo, a gente não vê na teoria lacaniana, né. O paciente ele não tem facilidade de revelar suas fantasias no processo da análise, porque elas dizem respeito à sua sexualidade infantil, que foram internalizadas, né, e elas não provocam a mesma reação, por exemplo, ao artista, que as utiliza para construir a sua obra. E aqui ela vai diferenciar aquelas duas palavrinhas lá, né, sobre o sintoma e a sublimação, para mostrar que existe uma diferença, no sentido de que nem todas as pessoas conseguem ou têm a capacidade de sublimar os seus conflitos. E aí, só para lembrar, sublimação e recalque, é uma outra forma, são duas das 4 formas, das 4 vicissitudes, dos 4 caminhos do instinto ou da pulsão na obra do Freud. O Freud fala disso no texto Os Instintos e Suas Vicissitudes. É ali que ele vai falar sobre os caminhos que a pulsão pode ter. E o recalque é essa forma que faz com que os instintos, a pulsão, eu estou usando os dois termos sempre para mostrar que existem traduções distintas e consequências teóricas distintas nas diferentes obras, né? Os psicanalistas clássicos trabalham mais com a noção de instinto e os psicanalistas com orientação a partir do Lacan trabalham mais com a noção de pulsão. São traduções diferentes, mostram questões diferentes, falam da construção de formas diferentes do processo pulsional ou instintual, tá? Mas é isso, assim, o instinto ou a pulsão, quando é recalcada, ela volta para o inconsciente. Quando ela é sublimada, ela ganha outra forma, ela se satisfaz socialmente de outras maneiras. Está aí, por exemplo, a questão dos artistas. Só que aqui ela está falando, a partir do Freud, que, de fato, nem todo mundo consegue sublimar. E também tem um outro processo, né, no sentido de que o Freud também aborda a existência de fantasias que possibilitam compreender a origem das perversões. Aí já são fantasias que ao mesmo tempo trazem vergonha e sentimento de culpa, mas também produzem prazer e uma satisfação masturbatória. Isso compondo-as de 3 fases, sendo que a fase intermediária não é consciente, ela é recalcada e ela precisa ser construída pelo analista e ela vai se desenvolvendo como uma frase que demonstra uma ameaça à onipotência imaginária, uma sensação de perigo, de privação de amor. E essa frase, ela visa superar essa sensação, né, de privação de amor, o perigo da privação de amor, ou uma ameaça à onipotência imaginária, ligando-se a uma satisfação masoquista, humilhante, de ser espancado. Aí o texto bate-se em uma criança lá do Freud. Ela vai então para o tópico 2.7, que se chama o medo de perder a satisfação, seguindo ainda no meio do processo da análise, tá? E ela fala, a ameaça de castração é uma experiência psíquica que se esclareceu a partir dos estudos da neurose. A força motora do recalque é impulsionada pelo complexo de castração. O Freud foi desenvolvendo a teoria da castração, né? Durante as fases de desenvolvimento sexual infantil, vários tipos de perigos são vividos como ameaça. E aí, você já entendeu que a teoria do Freudiano é uma teoria que parte do princípio de uma relação entre o biológico e o psíquico, que existe um desenvolvimento psíquico e esse psiquismo é baseado no funcionamento sexual infantil. Eu falei tudo isso lá nos episódios 20 a 25 do fragmento da análise de um caso de histeria, provavelmente muito mais no episódio 25, que é quando eu faço uma articulação do texto como um todo, né? E aí ela vai situar esses pontos de acordo com as fases que o Freud trouxe. O primeiro dessas fases, o primeiro melhor dos perigos sentidos ao longo das fases de desenvolvimento da criança, é algo que se desenvolve no momento que o ego da criança ainda é muito imaturo e primitivo, quando a criança tem a sensação de desamparo. Então, o primeiro desses perigos é o desamparo, tanto físico quanto psíquico, marcado por uma grande dependência do outro, né? Na medida que o outro não está perto, um grande desamparo vai se colocando. Depois, na primeira infância, passando um pouco mais, já um período de extrema dependência, aparece o medo diante do perigo de perda do objeto de amor, a fonte de satisfação, perder o amor do outro. Aí já estamos num outro momento, a criança um pouco mais adulta, né, passando por isso. Um outro perigo que se coloca, pulsional, é um perigo que ameaça o ego durante a fase denominada fase fálica,
que é experimentado como período de castração, de perder o falo, né, de não ter acesso ao falo, etc. E por último, no período de latência, a última fase, né, nesse período pós-fase fálica até a fase genital, é o momento que emerge o medo do superego, que perdura, uma vez que não tem como fugir do que se encontra dentro de si mesmo. Esses 4 perigos são todos perigos pulsionais, perigos vivenciados no próprio processo pulsional da criança, né? Desamparo, a perda da fonte de satisfação, o perigo de castração e o medo do superego, né? Que vai aparecendo como uma internalização da autoridade. Nesse sentido, o recalque ele é produzido a partir do medo da castração iminente, que acaba por detonar a sensação de ansiedade. E aqui tem um contraste entre 2 teorias no Freud que são relativas à questão da ansiedade. Uma primeira teoria de Freud apontava para que a ansiedade era causada pelo recalque. Na medida em que um recalque produz-se, né, a ansiedade vem posteriormente como um conflito relacionado a isso que é produzido. Mas a partir do momento que Freud construiu a teoria do complexo de castração, ele colocou o complexo de castração antes do recalque. Não o recalque primário, mas o recalque secundário, que é o propriamente dito, que é o recalque cotidiano, né, dos processos psíquicos. Não o primeiro recalque que ele vai falar lá no texto do recalque, lá no volume 14. Mas o recalque que ele fala, que a gente fala normalmente, né, do mecanismo de defesa do recalque. Esse recalque, num primeiro momento da obra freudiana, vinha antes produzindo ansiedade. A partir da teoria do complexo de castração, o complexo de castração vem antes e é diante dele que a criança produz uma ansiedade por conta do medo da castração e a partir daí produz o recalque. Então o recalque seria uma consequência, uma forma de defesa da criança diante do conflito provocado pelo complexo de castração. Dá para entender? Pelo mal-estar produzido por isso. A questão aqui não está em que a castração vai ser ou não realizada, mas acreditar na sua ameaça. Então a questão é a ameaça da castração, o medo de que isso possa vir a acontecer. O temor da castração é determinado por um perigo pulsional interno, sempre interno, nunca externo, porque o externo só se torna mal-estar na teoria freudiana, na medida em que é capturado por conflitos internos, né, entre o ego e o id, mas reconhecido e vivido como externo. Então, embora seja interno, é atribuído a um processo externo, né, que vai vir de fora. No caso da mulher, porque a gente sabe que a teoria do Freud é heteronormativa, é em função do homem, ela tem um aspecto misógino aí, né, de desvalorização do lugar da mulher até um certo ponto, embora ele traga reflexões muito valiosas. No caso da mulher, não há receio de ser castrada, já que ela não tem o falo, o pênis na obra freudiana. Lembrando que eu falei nos últimos 2 episódios que o falo na obra de Freud está relacionado ao pênis e na obra de Lacan está relacionado ao significante, por uma outra leitura, por uma outra compreensão teórica. Ela diz, no caso da mulher, como não há receio de ser castrada, o que acontece é o temor de perder o amor da mãe e assim cria-se uma tensão decorrente da incerteza de que as suas necessidades serão satisfeitas, aí pensando o lugar da mulher, né? O Freud então aborda a diferença das crianças quanto ao ter e ao ser, de ter ou ser o objeto de satisfação, né? Isso que pode dar conta de satisfazer o outro e satisfazer a si próprio. E ela vai caminhar em relação ao próprio medo de ter ou não ter esse objeto, né? Aí são questões dentro do campo. A ansiedade de castração engloba o próprio medo da perda. O recalque, então, é uma tentativa de defesa do ego em relação a essa ameaça de castração, né? Seguindo para o final desse capítulo, o Freud assinala, segundo a Sueli, que o complexo de Édipo ele decide a possibilidade de formação de uma futura neurose. Em vista disso, a análise se preocupará em auxiliar o ego para que possa suspender os recalques e, consequentemente, recuperar seu poder sobre o id recalcado, uma vez que esse último terá perdido força suficiente para continuar a subjugá-lo. Deste modo, os impulsos terão como retomar seu rumo sem se orientar mais pelas antigas situações de perigo. E aí você já entende que na psicanálise freudiana e na psicanálise clássica, né, aquilo que eu falei no episódio 29 com Ralph Grinson,
É uma psicanálise que visa fortalecer o ego, auxiliar o ego, para que ele possa reduzir os mecanismos do recalque, fazer recalques mais satisfatórios, liberar as amarras que ele produz para poder lidar melhor com esses conflitos que ele vivencia. Tudo bem? É muito diferente do que a gente vê na proposta da obra lacaniana. E a gente segue para o último capítulo relacionado ao Freud, que é o capítulo 3, chamado Os Possíveis Finais. Eu falei do antes da análise e o começo da análise, o meio do processo da análise e agora caminhando para o final. Nesse final ela traz assim 4 perguntas que o Freud se coloca, 4 questões em relação ao final da análise. Essas questões estão lá no texto da análise terminável e interminável. Ali as questões são: é possível acelerar o processo psicanalítico encurtando sua duração? Como se caracterizaria uma análise que foi interrompida, entendendo-se que desta forma estaria inacabada enquanto tratamento? O que seria levar uma análise a seu final? E o que se entenderia pela situação de reanálise? E agora ela vai falar dessas 4 perguntas, os 4 tópicos desse capítulo são respondendo essas 4 perguntas. A primeira pergunta, que é o primeiro tópico, é: o tempo do tratamento psicanalítico pode ser diminuído? Ela vai citar aqui o caso do Homem dos Ratos, do Freud, que foi um paciente que o Freud encurtou o tratamento, dizendo que o tratamento duraria 1 ano. E aí ela segue com as reflexões dizendo que o tempo investido numa análise é longo devido ao difícil acesso do material inconsciente e ao jogo de forças psíquicas. Essa é a própria proposta e compreensão que o Freud tem. Diminuir o tempo de duração do tratamento só seria possível se fosse abandonada a investigação inconsciente e se passasse a lidar com o fortalecimento do ego. Então, o único jeito de fazer encurtar o tratamento é esquecer o trabalho com o inconsciente, ficar só na via do fortalecimento do ego. Sendo que o objetivo, a forma como o tratamento realiza-se é fortalecendo o ego, analisando as resistências do ego, para depois analisar os conflitos do id, para analisar a transferência, ou seja, vai em um para analisar o outro, vai em um para trabalhar o outro. Nesse caso, para encurtar, não iria no outro, só ficaria no ego. Os sintomas neuróticos, segundo o que ela está trazendo, representam satisfações substitutas para desejos sexuais infantis, insatisfeitos e persistentes, que sofreram alterações ou foram frustrados também. Seguindo nessa perspectiva, reforçar que a pessoa resolva os conflitos puramente na consciência é uma forma dela não entrar em contato com esses desejos sexuais infantis recalcados e que voltam nos sintomas neuróticos. Então, seria só focar-se na realidade externa ao invés de voltar-se para esses conflitos. Esse é o ponto que modificaria o tratamento. Aí já não seria uma psicanálise, seria uma psicoterapia. Dá para entender a diferença de uma proposta para outra? No segundo tópico desse capítulo, ela colocou: em que consiste uma análise inacabada? E ela vai construindo a reflexão dizendo que existem tanto pessoas que têm dificuldade para começar uma análise, a gente viu lá atrás das dificuldades que vão sendo colocadas, o que é necessário, assim como existem pessoas que impedem-na de acontecer, de continuar, agindo de forma sem que haja tempo para lidar com as suas pulsões através da transferência e numa situação de uma ação repetitiva, a análise acaba sendo interrompida. De qualquer forma, o analista trabalha sempre com um grau de inércia psíquica do paciente. Muitas vezes, quando o paciente vê que alguma coisa já está um pouco melhor, o paciente interrompe o tratamento e diz que está bem, e vai embora. Isso acontece em alguns momentos mesmo. A gente vê pacientes que falam: não, eu estou me sentindo bem, estou conseguindo lidar com a situação depois de, 3 sessões, 4 sessões. O que é inviável. Essas primeiras sessões não curam ninguém. Elas são só uma forma de reorganização psíquica e elas trazem um efeito terapêutico, um efeito de satisfação também importante. Aí a pessoa vai embora. Passa um mês, ela fala: nossa, eu não estou bem, eu preciso voltar. Porque ela achou que só porque ela se sentiu bem nas primeiras sessões, tudo já estava resolvido. Não estava, era só o começo, ela ainda está cheia de conflitos ali a serem trabalhados. Então a gente espera, a gente tem paciência, a gente tenta manejar para que o processo possa continuar. Ela continua falando então: o Freud aponta 3 tipos de resistências importantes, cada uma relacionada a um
das estruturas do psiquismo. O Ralph Grinson, no texto que eu apresentei no episódio 29, né, sobre a técnica e a prática da psicanálise, não no que eu apresentei, mas no mesmo livro, ele fala dessas resistências, ele mostra o desacordo em relação a isso. Mas eu estou falando isso para mostrar que não é porque os psicanalistas clássicos trabalham com uma proposta parecida com a de Freud que seja a mesma proposta. Eles abrem mão também de um conjunto de coisas. Eu te sugiro voltar no episódio 29, caso você queira, porque eu fui apontando as diferenças da psicanálise clássica para a psicanálise da Melanie Klein, do Franz Alexander e do Lacan. Eu acho legal para a gente ver essas distinções entre uma proposta e outra. E aí ela vai situar quais são as 3 formas de resistência. Primeiro, a resistência oriunda do id. O id tem um tipo de resistência, não é recalque, tá? Resistência enquanto uma dificuldade em alguma coisa, né? Algo que resiste ali. E essa resistência é uma considerável quantidade de inércia psíquica em que a pulsão, mesmo frente a um novo caminho, hesita em adotá-lo. Ou seja, a pulsão tende à repetição, tende ao mesmo movimento, mesmo que haja outros caminhos. Essa é a primeira resistência. A segunda resistência são as resistências oriundas do supereu, do superego, que dizem respeito a uma necessidade de punição ou sentimento de culpa que podem gerar uma reação terapêutica negativa. Então o paciente não consegue dar continuidade ao próprio tratamento porque ele está preso aos próprios sentimentos de culpa inconscientes, que ele nem se dá conta do que motiva essa culpa, apenas que tem muita culpa ali sendo produzida em sua vida. E aí isso também coloca uma resistência ao tratamento. E o último tipo de resistência são as resistências do próprio ego, que são as que a gente conhece mais. As resistências que comparecem como os mecanismos de defesa do ego diante dos seus conflitos internos, os conflitos entre o ego e o id, e, por consequência, da manifestação do superego que só aumenta o conflito entre o ego e o id. Não é conflito entre o id e o superego, é o conflito entre o ego e o id, e o superego vem pesando essa história, muitas vezes, inclusive, em favor do id. Tá? Porque vem uma culpa maior e isso vai só piorando a situação. E essas resistências do ego são os mecanismos que o ego foi construindo em outros momentos da vida da pessoa para lidar com os perigos que se originavam psiquicamente, mas que não servem para outras situações e acabam causando mais dificuldade nessa experiência vital. Tá? Aí ela vai para o terceiro tópico desse capítulo, né? A terceira pergunta, que seria: o que seria levar uma análise a seu final? Vamos ver o que ela coloca. Ela diz assim: significaria terminar com os sintomas que trouxeram o sujeito à análise? Talvez assim, pegando pelo Freud, até que sim, mas o próprio Freud chega a dizer, ela cita aqui, que a única coisa tangível que resta da doença é o fato da sua capacidade de formar novos sintomas. Então, não significa de porque você tratou seus sintomas numa psicanálise lá, na proposta freudiana, que depois você não vai ter novos sintomas. Esse é um primeiro ponto. Ela diz que em 1916, o Freud afirma que o final da análise corresponderia a ter todas as obscuridades do caso elucidadas, as lacunas de memórias preenchidas e descobertas as causas precipitantes. Ele fala disso, inclusive, no caso de Dora. Vai lá no fragmento da análise de caso de histeria que a gente vai ver isso. Só que esse argumento não se manteve por muito mais tempo. Não manteve por muito tempo, mas assim, o caso de Dora foi de 1900. Pelo menos 16 anos esse argumento se manteve no Freud. Ele foi mudando isso, lembrando que o texto da análise terminável e interminável é de 1937, eu acho. 37, publicado em 38. Foi antes da morte, ou 36, por aí. Antes da morte do Freud, um pouquinho antes, né? Que ele morreu em 39. Então esse argumento não se manteve. E o Freud optou por um outro caminho. Ao invés de investigar isso, de resolver as lacunas, investigar quais são os elementos que a podem obstaculizar. Eu só queria fazer um adendo. Quando você pega o primeiro episódio do Psicanálise Paralela, que é algumas lições elementares de psicanálise, eu acho que é esse o título, o próprio Freud termina o texto dizendo que o objetivo da terapia psicanalítica é preencher as lacunas da memória e reduzir os sintomas, etc., né? Por consequência disso. Então, Freud nunca abandonou verdadeiramente essa ideia, ele sempre manteve isso. Ele mudou uma ideia daqui para lá, mas ele manteve as principais, né? Então, seguindo um pouco mais, quais são os fatores que colaboram na etiologia das neuroses? Para pensar, então, quais seriam as dificuldades à análise. Ao invés de pensar como seria o final dela, pensar o que dificulta, o que obstaculiza o processo. E aí ela fala seguindo, né? A etiologia das neuroses tem a ver, por um lado, com o período da sexualidade infantil
e, por outro lado, com a atividade pulsional despertada por fatores externos e acidentais. Junta-se aí questões herdadas e adquiridas, que dizem respeito ao aspecto constitucional da vida da pessoa. O que foi experienciado na infância é capaz de gerar efeitos traumáticos, e o efeito traumático acontece no adulto quando ele retorna regressivamente a uma época de satisfação infantil, onde estabelece uma fixação e apresenta um comportamento correspondente a essa fase. Então, no momento que surge um conflito psíquico na medida da vivência do adulto, ele regride aos seus pontos de fixação da sua infância, né? Dos elementos psíquicos que ficaram fixados. E aí você tem um conflito colocado, e aí você tem o efeito traumático produzido, né? A vida mental ela se organiza a partir da influência mútua entre disposições inatas e experiências acidentais, na obra freudiana. Se o fator constitucional for mais intenso na causação da neurose, logo o trauma vai conduzir a uma fixação nas fases do desenvolvimento sexual infantil, na fase oral, na fase anal, na fase fálica, entende? Há uma fixação ali. A herança arcaica, então, situa-se no id, quando o ego ainda não se discriminou dele, ainda não se diferenciou do próprio id, porque é isso que o Freud vai propor lá no texto do Ego e o id, de 1923. Assim, é que o id abarca a herança presente no nascimento, as pulsões. Depois o id vai se dividir em uma parte inata, imutável, né? E uma parte recalcada, originada no desenvolvimento do ego, na medida em que o ego surge com o recalque dos elementos do id e a construção desse novo campo, que é o campo da estrutura egóica. Ela continua então falando que, diante disso, então, Freud aponta 3 fatores importantes para pensar a possibilidade de chegar a um final de análise. Os 3 fatores são a força constitucional das pulsões, a influência dos traumas e as alterações causadas no próprio ego. Ela então vai falar dessas 3. No primeiro aspecto, da força constitucional das pulsões, ela é excessiva. E o Freud chega a apontar no texto da Análise Terminável e Interminável que não há harmonia entre as pulsões e o ego. Nesse sentido, as pulsões sempre voltarão a ficar insatisfeitas e a buscar uma satisfação, produzindo novos conflitos. Então não tem como amansar a exigência pulsional, nem evitar que isso atrapalhe a nossa vida. No segundo aspecto, sobre a influência dos traumas, nesse caso isso vai depender de o ego não ter sido muito alterado por conta da etiologia, que é fundamentalmente traumática. Vai depender do quanto que o ego sofreu alterações em função desse padecimento. A análise do adulto, agora com o ego mais estruturado, maduro, permite fazer uma revisão dos antigos recalques e, nesse sentido, desfazer os efeitos do recalque. Isso seria uma forma de manter as pulsões sexuais suprimidas, mas com um efeito diferente sendo produzido. Um efeito de que o analista, na análise junto com o paciente, substitui o recalque automático e excessivo que a paciente tinha produzido e que também é fonte de sofrimento, por um julgamento de condenação, por um controle moderado do sofrimento, do conflito. E pode-se com isso fazer com que o recalque não tenha tanto a mesma necessidade de agir como agia antes. Ou seja, há um afrouxamento do recalque diante daquilo, ou, por outro lado, a reconstrução de um recalque de maneira mais sólida que a forma como o recalque fragilizado foi produzido antes. Dá para entender? A ideia de uma modificação da forma como esse recalque é produzido, seja demolindo ou tornando um pouco melhor organizado para lidar melhor com os conflitos pulsionais que vão se produzindo, porque eles não deixam de se produzir, né? O terceiro fator importante e fundamental seriam as alterações do ego. Nesse caso, o recalque ele omite ou deforma o conteúdo do id, do qual o ego se defende. A gente já entendeu isso, porque o recalque ele modifica ou deforma e esconde os conteúdos do id. O trabalho da análise depende de uma aliança com o ego do paciente para tornar consciente o material recalcado do id, ou seja, para trazer isso à tona, auxiliando o ego, fortalecendo o ego para que esse material seja trabalhado. Então ajuda o ego, analisa os elementos recalcados.
O ego sofre, ajuda o ego, né? Isso na psicanálise freudiana. Lembre-se disso aí. Isso que é muito importante. Agora, se o ego tiver sofrido muitas alterações, as possibilidades de chegar a um final de análise serão reduzidas também. Isso vai ser muito difícil. Então a gente tem aí esses 3 pontos importantes para pensar. O impacto das pulsões, o impacto dos traumas e as alterações no próprio ego. Qualquer um desses 3 aspectos colocarão muitas dificuldades a um final de análise na leitura que o Freud tem, tá bom? Continuando aqui, para a gente ir caminhando para os encerramentos, como é que fica a relação transferencial no final de uma análise? Ela se pergunta. Ela diz que a transferência é um campo fundamental para a gente entender o desenvolvimento do processo e a conquista da cura. Ela resgata aqui no próprio tratamento de Dora, não no caso de Dora, mas no texto, um comentário para pensar o que o Freud está trazendo. Que aí o Freud aponta para a referência para uma outra forma de transferência, não mais a transferência neurótica produzida ali artificialmente no processo da análise, mas uma transferência sublimada, porque ela foi elaborada, ela foi tratada de outra forma, né? Virou outra coisa. E isso seria uma forma de entender um final de análise possível. E aí ela cita o Freud no caso de Dora dizendo assim: outras se fazem com mais arte, outras transferências passam por uma moderação de seu conteúdo, uma sublimação, como costumo dizer, podendo até tornar-se conscientes ao se apoiarem em alguma particularidade real, habilmente aproveitada da pessoa ou das circunstâncias do médico. São, portanto, reedições revistas e não mais reimpressões. Mas isso depende de um tempo de trabalho com o paciente para que ele possa elaborar essa transferência de outra forma, não só conscientemente, mas psiquicamente como um todo, né? Pensando por essa via. E um pouco mais, ainda no tópico 3, ela diz assim que, nesse caso, a fantasia pode continuar, mas o paciente já não se submete a ela como antes, podendo até dispor dela num sentido não paralisante, ou seja, não sofrer tanto com suas próprias fantasias. A capacidade de sublimar, ela tem um aspecto muito importante, porque, diferentemente do recalque, ela não se utiliza desse mecanismo, né, de recalque e não transforma a energia em conflitos neuróticos. Eu tinha falado lá atrás sobre isso, né? E voltando aqui, os conflitos neuróticos que paralisariam o indivíduo e o impediriam de viver satisfatoriamente, de investir em outros objetos, de produzir a seu modo. O recalque já faz isso, o recalque dificulta a vida, ele tira a liberdade, a sublimação não. Então, por isso, o Freud recomenda que o analista tenha respeito pela individualidade do paciente e desperte o seu poder de iniciativa, sem dar conselhos. É preciso que o paciente se torne apto para a vida, para viver a vida, para não ficar tão preso nos próprios conflitos, para que lide com a vida de fato, né? Ela continua, o fim de análise corresponde a uma normalidade psíquica? De uma certa maneira, sim, corresponde a isso, mas entendendo-se que essa normalidade não é estática, nem livre de qualquer outro conflito. E aí tem 2 aspectos importantes nesse caso sobre pensar essa questão da normalidade ou não, que é assim, o final de análise impede o aparecimento de conflitos posteriores, e ela vai comentar 2 a partir da leitura do Freud. O primeiro seria o Freud se perguntando se seria possível, a partir da análise, fazer um trabalho profilático, ou seja, um trabalho de já ativar alguns conflitos e já tratá-los antes de que eles possam vir no futuro. Ou, por exemplo, provocar essa ativação utilizando-se da transferência. Freud fala que essas tentativas resultariam em nada, que a gente só forçaria, está lá no texto da análise terminável e interminável, isso só forçaria uma resistência do ego, não adiantaria fazer isso nesse contexto, né? O segundo ponto seria se haveria uma possibilidade de gerar novos sofrimentos ou frustrações, e se o analista poderia fazer isso, produzindo mais sofrimentos ali para o paciente. Esse é um ponto importante para a gente pensar, porque o Freud diz que o papel do analista não é o de instigar o sofrimento, mas de lidar com aquele que o paciente traz e que tem raízes antigas. O analista não é um reformador, ele é um observador. E a gente vê muitos psicanalistas produzindo, provocando o sofrimento do paciente para que ele possa elaborar isso. Isso é cruel, isso é ruim, isso é um ponto para se pensar. E aqui o Freud já está trazendo sua leitura a respeito disso, né? Ela diz então, ainda baseado no Freud,
que há casos com sucesso terapêutico duvidoso. Por exemplo, pacientes que têm uma libido muito móvel e não conseguem fazer com que os resultados do processo analítico sejam permanentes. E aí você tem um problema. O contrário disso é um outro problema, que são os casos de pacientes que têm uma adesividade da libido, porque a libido ficou fixada ao objeto. E aí, por exemplo, os pacientes fetichistas, né, que são pacientes que permaneceram para sempre ligados a uma certa satisfação específica e não vão conseguir abrir mão disso. E já não é fácil abrir mão das satisfações pulsionais, das fantasias sexuais que a gente produz. É muito trabalhoso. Imagine algo ainda mais difícil que isso ou impossível, né? As situações que são elaboradas em análise envolvem questões sobre a barreira do incesto, ou seja, de lidar com a relação incestuosa que se criou com esse objeto sexual infantil, que é um objeto, principalmente um objeto materno, né? E aí ela vai seguindo para o final desse tópico falando, para sair dessa paralisação, quando ela se produz e quando é possível, é na relação transferencial que se presentificam as dificuldades e que permite a sua ultrapassagem pela via da conscientização de possibilidades e limitações. Para terminar, ela resgata mais uma vez o caso de Dora aí nos ajudando bastante aqui, dizendo que o Freud assinala a preocupação com o exercício da profissão do psicanalista, já independente de certa forma do paciente. Ele diz assim: é certo que os sintomas não desapareceram enquanto o trabalho prossegue, e sim alguns tempos depois, uma vez dissolvidos os vínculos com o médico. O adiamento da cura ou da melhora só é realmente causado pela pessoa do médico. E aí, nesse caso, é importante pensar como que o Freud está entendendo que é na relação com a pessoa do médico que se pode tratar e resolver esses conflitos que estão aí colocados na vida do paciente. Acho que esse é o ponto importante, né? Não seria fora disso. Embora na análise, muitas vezes o paciente fique sem resolver o problema, às vezes quando a relação quebra, o problema é resolvido, né? Porque o paciente está na inércia do seu psiquismo. Ela vai então para a quarta e última pergunta para terminar esse capítulo, que é a pergunta: quando pode haver necessidade de retornar à análise? Pensando nessa pergunta, ela coloca dois pontos que o Freud vai trazer. Primeiro, é a do paciente que volta à análise, seja porque fez uma análise inacabada, não resolveu um conjunto de coisas e voltou, ou também por ter passado por um conjunto de coisas na sua vida que lhe provocaram novas reações patológicas, novos conflitos. Então, essa é uma possibilidade, né? De pensar assim, há um retorno à análise? Sim, seja porque a pessoa passou por uma análise inacabada, seja porque novas questões na sua vida se produziram por conta de acontecimentos vitais. E um outro ponto é a preocupação de Freud em relação ao analista, quando ele diz que ele se preocupa com o aspecto pessoal do analista, intervindo no manejo do processo. Isso é um problema. Nesse caso, é importante que a análise do analista seja feita para que ele possa qualificar-se para exercer sua profissão. E aí o Freud propõe que depois de realizada uma análise, que a pessoa volte a fazê-la a cada 5 anos, que é a ideia aí de um trabalho de retorno, né, de retornar ao processo. E aqui a gente terminou a nossa apresentação. Eu fui da página 11 até a página 56, né, bastante rápido. O Freud, depois que a gente vai apresentando, a gente vai vendo que é um pouco, não sei se é fácil, mas mais viável caminhar, porque a gente vai vendo as suas reflexões que são muito organizadas, etc. E a partir daqui ela entra no capítulo 4 do livro para falar sobre Lacan. Ela vai ficar 3 capítulos falando do Lacan no seu material. E aí é interessante pensar como que é muito menos difícil apresentar Freud, o que não significa que Freud seja fácil. Tem muita gente que não entende, é muito complicado, eu também passo por muitas dificuldades. Agora, é muito mais difícil apresentar o Lacan. Então, provavelmente, hoje eu estou tendo um episódio para falar da parte do Freud. Eu estou aqui pensando se eu tenho condições de apresentar a parte do Lacan. Eu sei que o primeiro capítulo eu consigo, mas os outros capítulos são tantos elementos que a gente tem que fica muito mais difícil apresentar. E eu acho importante eu falar isso aqui pra gente, porque até o que eu falei no começo da apresentação desse material, fica muito evidente pela Sueli o quanto que, embora ela cite muito o Freud, para poder dar conta, tem muitas citações diretas, eu fui pulando as citações diretas, só citei as relacionadas a Dora,
e na maioria das vezes eu fui para uma forma indireta de apresentação do texto. Na obra do Lacan, na parte do capítulo relacionado ao Lacan, tem páginas inteiras de citações diretas e penso eu por conta da dificuldade de conseguir explicar melhor Lacan. Porque o Lacan, ele traz uma dificuldade da compreensão. Isso não significa que ele seja impossível, sabe? Isso significa que a gente precisa de tempo para trabalhar com o material do Lacan. Então tá aí, a gente tem uma superfície da compreensão da teoria da técnica psicanalítica na obra do Freud. Espero que isso possa contribuir para você. Se você quiser, volta em outros textos que eu estou falando da técnica, compara com esse, né, outros textos, episódios, né, para a gente poder pensar um pouco mais e refletir. E aí daqui 15 dias eu vou pensar se eu apresento a continuação desse material, que já é a parte do Lacan. Se eu for apresentar, eu vou ter que me organizar muito melhor para poder fazer essa apresentação, ou se eu vou para um próximo texto. Eu estou muito tentado a tentar... interessante, né? Eu estou muito tentado a tentar de fato e provocar você aí pela via da reflexão do Lacan, mas eu estou ciente de que dificuldades podem comparecer, dificuldades muito grandes, assim, porque eu tenho que dar muitas voltas. Eu tinha até falado em outros materiais, para apresentar do Lacan, eu tenho que ir e voltar em muitas questões. Mas eu vou considerar isso como algo importante. Coloca aí nos comentários o que você achou desse texto, o que você está entendendo sobre a psicanálise do Freud, o que você está entendendo da diferença do Lacan para o Freud, o que você tem achado da didática, do conteúdo, o que você tem de sugestão, de crítica. Acho que é muito importante para a gente conversar e eu espero que a gente possa continuar nos próximos materiais. Eu não estou falando dos cursos recentemente, você deve estar percebendo isso, eu falei em outros episódios, porque está tão corrido nesse momento, por conta da situação do coronavírus, de organização, que eu estou preferindo me organizar aqui de outra forma, para deixar isso um pouco mais para frente, para ter o meu tempo melhor estruturado, para apresentar materiais melhores para você também. Mas futuramente eu volto a falar dos cursos, vou ver se eu me organizo para isso, volto a preparar o material, porque eu ainda não editei, não filmei o material, o curso, eu estou só organizando o material ainda, que já estava pronto, eu estou preparando o slide para os cursos online, tá bom? Um abraço para você, uma boa quinzena. Qualquer coisa eu estou à disposição e a gente se vê no próximo episódio do Projeto Psicanálise Paralela, que é o 33, tá? Tchau, tchau.